Oi manas e manos, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Demanque e hoje no nosso último dia da semana das paletas vou fazer aqui uma make com vocês utilizando a paleta Luxo da Ludurana. Bora lá? Bom, gente, chegamos então aí ao último dia dessa collab com a Ju Evelyn, que foi a semana das paletas. E antes de mais nada, eu quero muito agradecer a Ju pelo convite, pela oportunidade, eu gostei muito. Então, como sempre, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link pro vídeo, pro canal da Ju, pra vocês conferirem a make que ela vai fazer com essa mesma paleta da Ludurana. E a Ju e eu vamos escolher duas pessoas que mais interagiram durante essa semana das paletas nos nossos vídeos, tanto aqui no meu canal quanto no canal dela. Então assim, quem mais curtiu, compartilhou, comentou, vamos escolher duas pessoas. A Ju vai escolher uma, eu vou escolher outra pra ganhar mimos da gente. Então eu já fiz aqui as minhas sobrancelhas. Eu utilizei o lápis retrátil da My Life, que eu adoro. E pra fixar as sombras que a gente vai utilizar hoje, eu utilizei o corretivo da Nath Capello. Então, meus amores, eu já tenho aqui no canal dois vídeos utilizando, acho que são dois, não lembro, mas acho que são dois sim, utilizando essa paleta aqui da Ludurana, e são maquiagens mais assim com cores. Então hoje eu quero fazer uma coisa mais assim neutra, não básica, né, gente, porque eu não sou nada básica, mas eu quero utilizar as cores mais marrom, mais neutras assim pra fazer o olho. E aí eu tava pensando de fazer um cut aberto, que é uma técnica que eu curto bastante. Vou só tirar aqui, ó, a marcação das linhas dos olhos. Vou começar com o pincel Gama 03 da Levangie. E aí, ó, eu vou pegar primeiro esse tom aqui de marrom da paleta, que é um marrom mais claro. Vou relaxar aqui o meu olho, ó, fazer aqui um pontinho pra saber até onde eu tenho que ir com essa sombra pra ela aparecer. E aí eu vou dando batidinhas pra ela pigmentar. Isso porque é o marrom mais claro da paleta, gente. Ó a pigmentação disso daqui, socorro, né? Então, ó, eu vou aos pouquinhos aqui aplicando o produto, dando batidinhas por toda a região do côncavo, ó. E aí, como a gente vai fazer o cut, é importante que a gente chegue com essa sombra até aqui o iniciozinho do nosso olho, pra na hora que a gente for fazer o recorte, dá aquela evidenciada. E aqui na parte final eu vou relaxar aqui o meu olho. E ó, eu vou aplicando o produto bem onde dá essa voltinha aqui, ó, no nosso olho. É importante fazer isso com os olhos relaxados, se você tiver a pálpebra gordinha, porque às vezes a gente vai fazer o recorte do cut, não faz essa marcação com os olhos relaxados, aí na hora de fazer o recorte fica meio esquisito, sabe? Então é importante, ó, com os olhos relaxados eu vou dando aqui, ó, essa voltinha aqui do nosso cut, ó. E aí eu já sei que na hora que eu for fazer aqui o recorte, a gente vai fazer assim e vai ter essa voltinha aqui no final. Depois que eu pigmentei essa sombra, eu venho então com um pouquinho mais de produto. E aí, ó, eu vou fazendo leves movimentos circulares nas bordas dessa sombra, que é pra gente já esfumar aqui. E aí eu mesclo esses movimentos circulares concentrados, tá bom? Eu não abro muito o pincel para não subir demais com essa sombra. Ao mesmo tempo que eu faço esse movimento circular, eu faço o de vai e vem também, tá bom? Eu vou fazendo isso por toda a borda dessa primeira sombra. Feito isso, eu vou pegar o pincel BT10 da Macrylan. Esse pincel está limpo, tá, gente? Só tá manchado de sombra mesmo. E aí agora, então, a gente vai aprofundar mais aqui o nosso côncavo. Pra isso, eu vou pegar esse tom de marrom, que ele é um tom de marrom mais quente, mas você pode utilizar um marrom mais frio que tem aqui nessa paleta, tá? Eu escolhi o quente hoje. E eu vou aplicar esse tom de marrom dando batidinhas, e eu vou concentrar ele um pouquinho mais abaixo aqui, ó, da onde a gente aplicou a sombra, ó. Então eu vou aplicando, dando batidinhas e vou acompanhando aqui esse desenho que a gente fez pro nosso cut. Vou dando batidinhas pra sombra pigmentar bem. E aí depois que a gente fez a pigmentação dessa cor mais escura, volto com o pincel Gama 03 da Levangie, um pouquinho desse marrom mais claro que a gente aplicou no começo. E aí, ó, eu vou fazer leves movimentos de arrastadinha com o pincel, de fora pra dentro. Então eu vou fazendo esse movimento em toda a borda dessa sombra mais escura,
até ela de fato entrar na sombra mais clara e a gente não vê mais essa marcação de um tom para o outro, ó. Então eu vou fazendo isso por toda a borda dessa sombra, com a mão bem levinha, tá? Daí, gente, a gente vai escurecer mais um pouquinho aqui essa região, um pouquinho abaixo aqui do côncavo, para na hora que a gente for fazer o recorte ficar bem definido. Então, ó, a gente usou primeiro essa sombra, depois essa, e agora eu vou vir nessa sombra aqui com o mesmo pincel da Macrylan, que ela é uma sombra mais escura. E aí eu vou concentrar essa sombra bem aqui abaixo, ó, da região do côncavo, sempre dando batidinhas, ó, que é pra sombra pigmentar bem. Daí eu vou limpar aqui o meu pincel Gama 03 da Levangie. Pego agora a sombra mais avermelhada que a gente utilizou e eu vou esfumar as bordas desse marrom mais escuro, primeiro com a sombra mais quente que a gente utilizou. E aí, ó, eu vou sempre esfumando, dando arrastadinhas de fora pra dentro nas bordas desse tom de marrom. Limpo o pincel de novo. E agora eu pego um pouquinho da sombra marrom mais clara, que foi a primeira que a gente utilizou, e vou vir nas bordinhas aqui, ó, com leves movimentos circulares, só pra gente esfumar mais esse finalzinho. E aí, quando a gente tá fazendo o cut, às vezes você pode estranhar, né, que fica bem escuro essa região, mais calma, porque na hora que a gente for fazer o recorte vai fazer sentido. Feito isso, é hora de dar acabamento nas bordas do nosso esfumado. Para isso eu vou utilizar um pó compacto do tom da minha pele e um pincel assim, ó, mais fofinho, porém ele não é tão grande para não pegar uma área muito grande do nosso esfumado. Então esse aqui é o pincel A26 da Macrylan. Eu vou pegar aqui o pó compacto e aí eu vou vir nas bordinhas do nosso esfumado e vou aqui, ó, dando acabamento na borda da sombra, ó. E aí eu misturo movimentos de vai e vem com movimentos circulares de levinho pra gente ir melhorando essa transição do tom de marrom pra nossa pele. Aí com outro pincel Gama 03, eu tô achando muito neutro o tom de marrom, eu quero um pouquinho mais quente. Então eu vou vir no amarelo, tá? Não vou vir no laranja, porque o laranja dessa paleta é muito pigmentado, então corre o risco de manchar. Eu vou pegar aqui um pouquinho do amarelo e aí eu vou vir bem aqui nas bordinhas, ó, e vou aplicando esse tom de amarelo já esfumando, porque eu não quero de fato pigmentar ele. Eu quero só esquentar aqui a bordinha do nosso esfumado. Então, ó, eu já venho esfumando com movimentos circulares esse tom de amarelo, toda a borda aqui, ó, do nosso esfumado. Esse passo aqui é opcional, tá? Se você quiser que fique um marrom bem neutro, aí você pula esse passo aqui de aplicar esse tom de amarelo. E aí, pra dar acabamento, de novo, o pincelzinho com o pó compacto, só nas bordinhas, pra gente suavizar mais aqui esse esfumado. Feito isso, agora então é a hora da gente fazer aqui o nosso recorte. Daí, como sempre, eu vou utilizar um cotonete e um pouquinho de água micelar. E aí, ó, com os olhos relaxados, eu faço só um carimbozinho aqui com o cotonete. E aí eu já sei até onde eu tenho que vir com esse recorte para aparecer quando a gente estiver com os olhos relaxados, ó. Então vocês viram que eu comecei aqui no centro e aí eu vou vindo para as extremidades, tá? Eu faço isso só para garantir que aqui o meio vai ficar com aquele formato de meia lua. E aí, então, aos pouquinhos, ó, eu vou fazendo aqui o recorte. E aqui, ó, eu vou descer com o cotonete e vou, ó, aos pouquinhos fazer essa voltinha aqui, ó, do nosso cut. E essa sombra da Ludurana é tão pigmentada que eu vou ter até que pegar outro cotonete, porque o outro já ficou saturado de pigmento. Peguei aqui um cotonete limpinho com a água micelar, ó, e vou limpando aqui e fazendo essa voltinha aos pouquinhos, tá, gente? Feito aqui o nosso formato, agora é a hora da gente delimitar esse recorte. E aí eu venho com o corretivo. Peguei aqui o pincel W120 da Macrylan
E aí com o corretivo a gente vai delimitar essa área. Então, ó, eu estico um pouco a pálpebra pra eu ter uma noção melhor. E vou aqui limpando essa região e deixando bem retinho. Ó, fiz aqui a aplicação do corretivo. E aí antes de aplicar a próxima sombra, eu venho com um pincelzinho, ó, dando leves arrastadinhas só pra gente deixar esse corretivo bem lisinho pra receber as sombras. E aí, gente, essa paleta só tem tons opacos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o branco da paleta com o pincel de precisão para deixar esse cut o mais limpinho possível, tá? Se você quiser, você pode utilizar um dos tons de marrons mais clarinhos. Só que como eu sou bem branquinha, até o marrom mais claro, como vocês viram, não ficou tão claro no meu tom de pele, tá? Mas aí, se você tiver um tom acima do meu, você pode utilizar o marrom mais clarinho para poder selar aqui esse corretivo. Então eu vou aplicando aqui a sombra branca, sempre dando batidinhas. Fiz aqui a aplicação da sombra branca e aí agora eu vou fazer um delineado gatinho. Totalmente opcional, tá? Se você não quiser fazer, não precisa. E aí, pra dar uma diferenciada, eu vou fazer um delineado marrom. Pra isso, eu vou utilizar o delineador líquido Cat Lovers Tigrado da Vizela. Ele é um tom de marrom escuro, ó. E aí, não tem muito segredo. Eu vou fazer aqui um delineado normal, ó. Eu vou fazendo aqui um traço com os olhos relaxados, puxando em direção ao final do nosso cut. E aí, depois que eu fiz aqui, ó, eu vou unir com a parte de dentro do olho. E aí, depois que eu fiz esse rascunho, é só eu ir preenchendo e engrossando aqui o delineado do tamanho que eu quiser. Fiz aqui então o meu delineado e aí depois que eu fiz eu só venho com um pouquinho de corretivo e dou uma acertadinha aqui na pontinha, ó, só pra ficar mais retinho. Daí agora eu vou colar cílios postiços e já volto pra gente continuar a make. Voltei, gente, já aqui com os cílios postiços aplicados. Vamos agora, então, para a pele. Vou começar hidratando a minha pele com esse hidratante aqui facial da Natura. Eles têm a versão para pele seca, que é o meu caso, e para pele oleosa, tá? Então, ó, eu vou aplicar ele aqui com um pincel. E esse hidratante, ele hidrata super a pele. Ele só tem um cheirinho de protetor solar, porque ele tem fator de proteção solar aqui na composição dele. Só que não substitui o protetor solar, tá, gente? Ele tem fator de proteção solar 15. É bem baixinho, mas junto com o protetor solar já ajuda bastante a proteger a pele. Apliquei um pouquinho desse hidratante da Nivea aqui na região abaixo dos olhos, só pra dar um up maior de hidratação. E a base que eu vou utilizar hoje vai ser a base Cover Up da Mari Maria. E a gente já tem resenha dessa base aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações pra vocês. E aí, ó, eu vou espalhando ela aqui com uma esponjinha, dando batidinhas. Base aplicada. E agora, de corretivo, eu vou utilizar esse corretivo aqui da City Girls, o Beautiful Forever. Ele tem esse aplicador aqui grandão. E aí eu vou aplicar aqui, ó, mais nessa região minha da olheira. E como a gente fez esse formato mais puxadinho, eu vou aplicar bem pouquinho aqui, ó, rente ao nosso formato, pra dar uma valorizada maior. E aí vou espalhar também com a esponjinha. Fiz aqui os pontos de iluminação, ó, e aí vou espalhar com a esponjinha. E, gente, eu tô amando esse corretivo, tá? Já vou até dar um spoiler pra vocês que ele vai estar nos vídeos de favoritos do mês de outubro, porque eu estou apaixonada nesse corretivo. Muito, muito bom. E hoje eu vou terminar aqui de fazer a minha pele com essa paletinha aqui, ó, a Marble da My Life, que eu sou apaixonada nela. Ó, ela vem com esses tons aqui. Inclusive lá no meu Instagram tem um vídeo onde eu só mostro ela, cada produto, como que performa na pele e tudo mais. Então, de blush, eu vou pegar esse blush aqui, que ele é super cintilante, do jeitinho que eu gosto. E aí, ó, eu vou aplicar aqui nas maçãs do rosto, dando batidinhas. E aí, depois que eu comprei o blush da Bruna, o Madagascar, eu vi que eles são muito parecidos, gente. Tá aí, ó, uma versão baratinha pro BT Shimmer Blush da Bruna Tavares. Vou até pegar aqui o blush da Bruna e vou mostrar pra vocês aqui no dedo. Ó, gente, esse daqui é o da Bruna, esse daqui é o da My Life. Espalhei aqui os dois, ó. São super parecidos, gente. E ele é super glow. Eu só sinto na pele, que eu já fiz o teste, o da Bruna tem um pouquinho mais de rosa do que o da My Life. Os dois são alaranjados, mas o da Bruna tem esse toque aí, de leve, tá, gente? Mas assim,
eles são muito similares. Daí, ó, eu venho com a esponjinha que tá suja de base e vou dando batidinhas nas bordas só pra dar acabamento aqui pro blush. Aí eu deixo o blush bem concentrado, tá? Porque a gente ainda vai aplicar o pó e aí vai dar uma suavizada. De contorno, então, eu vou pegar aqui o tom mais claro dessa paleta. E aí eu venho aplicando aqui, ó, nas laterais do rosto. Contorno aplicado, vamos pra minha hora favorita. E aí eu vou utilizar o iluminador mais claro da paleta. Vou até me preparar aqui, porque o glow desse iluminador... Gente, deixa eu pegar aqui com o pincel. E aí, ó, eu vou aplicando, já esfumando ele. Girl, olha isso! Ai, gente, eu tô pra ver alguém mais empolgada que eu na hora de aplicar o iluminador. Sério, eu amo, eu não consigo viver sem. E ó, o legal desse iluminador é que ele é bem dourado, só que ele não tem aquele fundo de cor mais amarelado. Então, quem é branquinha consegue usar e os tons de pele acima do meu também conseguem usar. Ou seja, perfeito. Sério, se deixar, eu fico aqui a vida inteira. Termina igual o Homem de Lata aqui, toda iluminada. Daí você pode estar pensando, ai Camila, mas é muito iluminador. Não tem problema, você aí na hora que for reproduzir a sua make, você vai aplicar pouquinho, tá bom? Eu aplico bastante porque eu sou apaixonada, gente. Então assim, não tem como eu aplicar pouco, sabe? Nossa senhora, meia hora procurando o pó e o pó aqui na minha cara. Pelo amor de Deus. Hora de selar a pele, aí eu vou utilizar esse pó aqui, que é o Myself da Fashion Mimi. Vou tirar aqui, ó, as marcações das linhas. Vou pegar um pincel de esfumar grandão. Coloquei aqui o pó na tampinha. E aí, ó, eu venho aqui com pó pra selar aqui abaixo dos olhos, ó. Também tiro as marcações. Daí vou pegar aqui essa esponjinha da Marissade, pegar aqui o pó e vou, ó, pressionando pra selar bem aqui essa região. E aí com essa mesma esponjinha, eu venho aqui definindo essa região aqui, ó, do blush e contorno. Esse passo é opcional, tá, gente? Nem sempre eu faço, só quando eu tô afim mesmo de fazer, deixar o rosto mais definido. Daí, ó, eu venho aqui com o pincelzinho e vou tirando aqui o excesso de pó do rosto. Hora de aplicar a bruma. Já preparei aqui, ó, o meu leque e a bruma da Nina Secrets. Daí eu vou aplicar a bruma e deixar ela absorver na minha pele paradinha pra não marcar de novo aqui as linhas. Bora pra parte abaixo do olho. Eu já apliquei aqui, ó, esse lápis da Vegas Makeup aqui na linha d'água marrom. E aí, gente, pra fixar a sombra aqui embaixo, eu vou utilizar o BT Velvet. Esse daqui é da coleção Pumpkin, que ele já tem um tom alaranjado. Então aí a gente vai pular um passo de usar aquela sombra avermelhada que a gente utilizou aqui em cima. Daí, com o pincel W907 da Macrylan, eu pego aqui, ó, o BT Velvet. E aí, ó, eu vou espalhando ele aqui, sempre com movimentos de vai e vem. Daí, então, eu vou vir com essa sombra mais escura da paleta da Ludurana. Com o mesmo pincel, eu vou depositar esse tom bem rente à raiz aqui dos cílios, com batidinhas. Daí, ó, limpei aqui o meu pincel e aí eu vou pegar essa cor aqui mais clarinha. E aí eu vou aplicar ela nas bordas desse marrom mais escuro, com movimentos de vai e vem. E aí, por último, eu vou utilizar a sombra amarela pra terminar aqui o nosso esfumado. E aí, ó, eu aplico bem rente aqui as bordas do outro tom de marrom, sempre com movimentos de vai e vem. E aí, com o pincel lápis e um pouquinho de pó compacto, eu venho bem rente as bordinhas, só pra gente dar acabamento e suavizar aqui. Bom, gente, por último, batom. E aí, eu fiquei muito na dúvida se eu fazia um look monocromático e aí aplicava um batom marrom aqui já nas cores do olho, ou se eu aplicava um batom vermelho, porque super combina, afinal o olho tá bem elaborado, mas tá neutro. E aí, gente, eu não resisti, eu amo batom vermelho, então hoje eu vou de vermelho, mas como sempre você pode utilizar a cor que você quiser. Eu hoje vou utilizar esse batom líquido da My Life, eu amo esse batom, gente, ele é perfeito. E aí, ó, tão preparadas? Olha a cor desse batom. Eu não preciso falar nada, né? Vou fazer aqui a aplicação e já volto pra te mostrar a make no close.
maquiagem finalizada e assim nós encerramos a semana das paletas em collab com a maravilhosa da Ju Evelyn. Quero deixar aqui pra Ju então um beijo e se a Ju me chamar mais vezes eu super topo, viu Ju? Sobre a make eu quis deixar o olho bem opaco, tá? Sem brilho, mas bem elaborado, tá? É neutro, mas é bem elaborado. Eu curto muito esse tipo de maquiagem, acho que define muito o olhar, o cut aberto. Essa paleta aqui, ela não é uma paleta ruim, tá? Não acho que ela seja uma paleta ruim. Ela só é uma paleta difícil de trabalhar. Definitivamente eu não recomendo essa paleta para iniciantes na automaquiagem, porque você vai ter dificuldade para esfumar a sombra e fazer o esfumado acontecer, sabe? Tem os truques para você utilizar ela e tudo mais, então assiste os meus outros vídeos onde eu falei mais sobre isso, dessa paleta aqui. Mas ela tem cores maravilhosas e eu gostei muito de como a make ficou. Então é isso, gente. Pra todo mundo que chegou aqui por causa da Ju, sejam muito bem-vindos. Aqui tem vídeo 2 vezes por semana no canal, às terças e às sextas, às 19 horas. O horário às vezes depende, eu vou avisando lá no Instagram quando que vai sair. E tô querendo mudar de 2 vezes por semana pra 3 vezes por semana. Mas aí lá no Instagram eu vou avisando vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!